Irmãos, boa noite a todos mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Meus irmãos, vamos meditar nesta noite na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 2. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 2. Vamos ler do verso 1 a 5, embora iremos também passar por outras partes desse capítulo, mas Isaías capítulo 2, vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 5. Estarei lendo, os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim, Isaías capítulo 2, do verso 1 a 5. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença santa, em adoração do Teu nome. Recebe, ó Pai, esse momento pela Tua graça também, como já pedimos ao Senhor, nos recebe, perdoa os nossos pecados. Também, ó Pai, que o Senhor se agrade em falar conosco. Pela Tua palavra, exalta o Teu nome. Ó Deus, precisamos de direção, de luz do Senhor. Sabemos, ó Pai, que essa luz está na Tua palavra, que o Senhor é luz. Teu Filho, Jesus Cristo, é a nossa luz também. Ó Deus, fala ao nosso coração, ó Pai. Dá-nos o Teu Espírito. Exalta o Teu nome, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, qual a esperança que temos para o futuro? Nós vivemos em dias de instabilidade, por mais que vivemos numa época de progresso, mas nós vemos, irmãos, que a humanidade, de fato, ela está tateando em busca de direção, em busca de luz. Não há uma confiança no progresso, porque nós vemos e percebemos que mesmo diante do progresso humano, ainda continuam conflitos, guerras, fomes, ainda que as guerras aparentemente não sejam mais armadas, mas há um conflito de fato nesta terra. E então, desde o Antigo Testamento, nós vemos aqui nesse texto que a esperança com relação ao futuro, a esperança que temos como povo de Deus com relação ao futuro, não é o futuro planejado pela humanidade. Nós temos esperança, porque o futuro está nas mãos de Deus. Se olharmos para os profetas, se olharmos para as profecias, nós sabemos que, de fato, o Senhor nosso Deus, Ele cumpre as suas palavras, as suas promessas, as suas profecias. E talvez você nunca se perguntou, como pode Deus cumprir de modo perfeito as suas promessas? É porque Deus não decreta apenas os acontecimentos futuros. Deus está na história. Deus é Senhor da história.
O Deus que decreta os fins também decreta os meios. Então nós sabemos que o futuro acontecerá conforme a vontade de Deus, porque Deus está presente em toda a história. Como podemos saber que Deus vai cumprir as suas promessas nas Escrituras? Como Deus cumpriu essas promessas de enviar o seu Filho? As promessas dadas aos pais, aos patriarcas, aos servos de Deus. Irmãos, Deus cumpre as suas promessas sim, porque Deus é o Senhor da história. Deus está no controle. Então nós cremos em um futuro, não por causa dos planejamentos humanos, e nessa época de virada de ano nós fazemos planos, há aqueles que fazem planos, e nós sabemos que com relação aos dias futuros, nós sabemos que Deus é soberano, Deus sabe, e na verdade Deus já nos revelou muito daquilo que irá acontecer com relação à segunda vinda de Cristo. E aqui no livro do profeta Isaías nós temos uma revelação para os nossos dias, para a era da igreja. E então nós cremos nisso, nós descansamos nisto, não naquilo que vemos ao nosso redor. Então, irmãos, nós que cremos na Bíblia, nós não vivemos apenas à luz de probabilidades. É provável, pode ser. Não, nós cremos num Deus soberano. Nós cremos num Deus que cumpre as suas palavras, as suas promessas, que governa. E, na verdade, esse texto que lemos de Isaías 2, de 1 a 5, se você observar, a partir do capítulo 1 há, então, uma situação crítica da igreja. No verso 21 do capítulo 1 é dito que a igreja ali se fez prostituta, a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça e nela habitava retidão. E então, no capítulo 1, nós vemos o estado de Israel, há um chamado ao arrependimento. Deus chama no verso 10 Israel de Sodoma e Gomorra, a igreja do Antigo Testamento. Então, irmãos, a certeza que temos do futuro, de que Deus irá cumprir, não é com base aquilo em que vemos, e nem mesmo no estado da igreja, dos nossos dias. Nós cremos em Deus. Mesmo que aos nossos olhos pareça que o cristianismo se tornou irrelevante. Mesmo que aos nossos olhos pareça isto. Mas a palavra nos diz, o texto nos diz no verso 2, do capítulo 2 aí de Isaías, veja que o versículo 2 inicia nos últimos dias. Nos últimos dias, irmãos, é o tempo do Evangelho. Nos últimos dias, esse é o tempo, aqueles homens do Antigo Testamento, quando falavam dos últimos dias, eles estavam falando dos nossos dias. Eles esperavam por esses últimos dias. O tempo em que o reino de Deus seria chegado. O tempo em que Cristo viria. E ele já veio. Encarnou, viveu nessa terra. Cumpriu a sua missão de nos salvar, morreu na cruz, pagou cabalmente o preço do pecado, ressuscitou, está à destra de Deus e ele está assentado. A posição do nosso Redentor é assentado, porque ele cumpriu a sua missão, embora ainda há um retorno, mas ele disse na cruz, está consumado. Ele espera apenas que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então nós vivemos os últimos dias, e algo interessante de se perceber, que com a vinda de Cristo, e ele diz, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Algo interessante, com a vinda do nosso Senhor, inaugura-se os últimos dias. O reino de Deus vem, e ao mesmo tempo que o reino de Deus vem, esses últimos dias são inaugurados. O reino de Deus está entre nós.
E esse reino, então, é dito aí de modo especial, embora Cristo disse que o reino está dentro de cada um de nós que cremos. Os verdadeiros crentes, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são regenerados pela graça de Deus. Mas no verso 2 é dito que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Então, meus irmãos, esse Monte Sião do Antigo Testamento, ele é um tipo da cidade de Deus. Sião é a cidade de Deus no Antigo Testamento. E nós sabemos que hoje a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, e não estou falando de igreja, não estou falando de denominações, não pense apenas em denominações, estou falando da verdadeira igreja de Cristo, que está em todo lugar onde o verdadeiro evangelho é pregado, que está dentro de nós, nós somos a igreja. Então, também no seu lar, na sua família, quando você se reúne para orar, para ler a Bíblia, a igreja está ali representada. No seu trabalho, quando você vive de modo fiel ao Senhor, na sociedade, mas também de modo especial a igreja visível também é o seu reino, a manifestação do seu reino nessa terra. Então, o Monte Sião, o texto nos diz, será estabelecido sobre o cimo dos montes. Deus exaltará a sua igreja. Nós olhamos e vemos mais, olhamos a história e olhamos para os nossos dias e parece que não. Mas, meus irmãos, o que Isaías está dizendo é que o evangelho ocupará um lugar de destaque no mundo, entre as instituições humanas, entre as religiões meramente humanas. O evangelho estará disponível às nações. A igreja será como uma cidade edificada que não pode ser escondida, ou seja, a casa do Senhor, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Deus é o Senhor da igreja. Deus protege a sua igreja. No Antigo Testamento, os idólatras faziam seus cultos em lugares altos. Mas Deus escolheu o Monte Sião. Deus escolheu Israel no Antigo Testamento. E Deus escolheu a sua igreja no Novo Testamento. Então, meus irmãos, a igreja de Deus, por mais que o mundo nos despreze, e volto a dizer, não estou falando meramente de denominações, estou falando da igreja de Cristo. Por mais que o mundo nos despreze, por mais que aos olhos do mundo pareçamos impotentes, mas o Senhor é exaltado por meio da sua igreja. O Senhor elevará a sua igreja, o evangelho será pregado. Deus estabelecerá a sua igreja. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a sua igreja, mesmo em meio a perseguições, oposições. O evangelho, irmãos, vai ser conhecido, vai ser propagado. O cristianismo, a religião genuína, revelada nas Escrituras, não é apenas mais uma opção, entre outras, mas então Deus exalta o seu nome, por meio da sua igreja, por meio do seu reino. Então, irmãos, nós estamos terminando um ano difícil. E o mundo passa por transformações profundas. Nas últimas décadas desse terceiro milênio aí, o mundo está passando por transformações. E parece que em meio a essa confusão, em meio a essa crise que vivemos, as revoluções tecnológicas, científicas, muitos acham que a igreja é algo ultrapassado. Muitos dizem nesse mundo, é o que o mundo crê, é o que eles dizem, que cada vez mais religião vai ser algo de opinião particular, algo pessoal, você guarda a sua para você. E alguém pode dizer, parece que não está havendo resultado. Irmãos, nós não somos
pragmáticos e não olhamos apenas para números. Nós cremos no Senhor. Nós cremos nas suas promessas. Ele irá cumprir o que ele disse aqui nos últimos dias. Que nós cremos são os dias em que vivemos. Embora então o mundo se levante com as suas ideologias seculares, embora o ateísmo, o secularismo, tudo isso pareça estar prevalecendo, mas nós cremos, irmãos, que Deus irá cumprir a sua promessa. Então, no nosso texto aí, nós vemos aí que no verso 3 é dito algo muito interessante. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Vamos ao Senhor, à sua casa. Vamos à sua igreja. Como no Salmo 122 é dito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, muitas nações, Deus se revelou a Israel. Deus se revelou a Abraão, depois a Israel. Mas Deus disse a Abraão que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Isso se cumpre, irmãos, especialmente no Novo Testamento. Então, muitas nações virão à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. No Antigo Testamento, de Sião, Deus se revelou a Abraão, a Israel, ao seu povo. E hoje, irmãos, a igreja de Cristo, Deus nos confiou a sua palavra, os seus oráculos. Nós temos a Escritura, que nos revela Cristo, que nos revela o Evangelho. E em Cristo nós temos sabedoria, conhecimento de onde viemos, para onde vamos. Então as nações virão para ouvir a pregação, para conhecer o Deus das Escrituras, para conhecer a lei de Deus, a palavra do Senhor. Não é como alguns acham que está em todo lugar, que toda a verdade, todas as religiões levam a Deus. Não. No Antigo Testamento, Deus se revelou a Israel, no Novo, a sua igreja. Não são todos os caminhos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E, meus irmãos, diante desse texto, é surpreendente, algo até milagroso, porque nós conhecemos pela Bíblia o que é o ser humano. O ser humano caído, totalmente depravado, não ama por natureza o Deus da Bíblia. Está morto nos seus delitos e pecados, como Paulo cita em Romanos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E como pode então o profeta dizer que as nações dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor? Como pode isso, irmãos? Não parece um milagre? O Senhor Jesus Cristo, ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 43 e 44, parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém pode vir a mim, Jesus disse. Por natureza, o homem não está inclinado para Deus, não busca a Deus. Está inerte, morto espiritualmente. Mas então o texto de Isaías nos diz que as nações virão. E, meus irmãos, esse é o milagre. Esse é o milagre que nós cremos. Cremos que Deus pode fazer curas, Ele é Senhor. Ele fez isso especialmente no período da revelação de modo especial. Mas Ele continua, Ele tem poder para fazer. Mas o grande milagre que Deus está fazendo em nossos dias é regenerar corações, transformar vidas, para que venham a Cristo. E muitas vezes as pessoas estão procurando muitos outros milagres.
e não percebem que vir a Deus, se submeter a Deus, a sua lei, a sua palavra, fazer isto é um milagre. Se você é cristão, se você crer nas Escrituras, se você creu em Jesus, saiba que isso é um milagre. Você não tem essa capacidade por você mesmo. Você não pode por si mesmo se arrepender e crer. É verdade que o Evangelho, a proclamação do Evangelho é que devemos pregar a todo pecador que se arrependa e creia. Mas nós sabemos que eles não têm essa capacidade. Então o que temos aqui relatado é uma obra de Deus, um milagre de Deus. Porque por elas mesmas não virão, as nações não virão. Então este milagre, irmãos, Deus prometeu para os últimos dias. E nós cremos então que isso tem a ver com a igreja. Tem a ver com o reino de Deus, a igreja visível, o cristianismo bíblico, a cristandade que é fiel à palavra de Deus. Eles virão. Esse é um milagre. Deus tem seus caminhos, irmãos, soberanos. Na história da igreja, durante esses 2000 anos, isso tem acontecido. Deus tem atraído os seus. Deus haverá de ganhar os corações, os homens serão convencidos e eles virão livremente. Não é arrastado, não. Como alguns acham, né, que a gente prega por crer na soberania de Deus, por crer na eleição. Alguns acham que nós pregamos que os homens vêm contra a sua vontade, ou virão de qualquer jeito contra a sua vontade, ou que não oferecerão resistência. Não é isso que dizemos, falamos. Mas nós confiamos em Deus. E por mais que resistam, a graça de Deus prevalece. E nós vemos então aqui voluntariedade. Esses convertidos, eles virão. Eles dirão entre si. Eles dirão entre eles. Eles vão dizer, como o texto diz, vinde, subamos. Eles vão se autoconvocar diante do chamado de Deus e vão estender esse convite uns aos outros. Então eles não apenas virão, mas eles convidarão. E nós sabemos, irmãos, que nós não cremos, não estamos aqui para forçar ninguém a vir a Cristo. O que é muitas vezes feito no meio evangélico contemporâneo, as pessoas muitas vezes nem querem vir a uma igreja evangélica. Muitas pessoas não querem entrar numa igreja evangélica, acham que vai ser coagido, constrangido. Esses que muitas vezes nos acusam, né, de dizer que Deus vai trazer as pessoas arrastadas, eles usam de coação. Mas, meus irmãos, nós não podemos forçar ninguém a vir a Cristo, mas nós sabemos que Deus chama pecadores pela sua palavra. Que quando estamos aqui, quando pregamos, quando evangelizamos, por meio da instrumentalidade humana, Deus está falando. Tanto quando estamos ouvindo a pregação, mas também quando você evangeliza. Creia nisso. Quando você está cumprindo a grande comissão, quando você está evangelizando, falando da palavra de Deus para alguém, lembre disso. Deus está ali. É Deus que chama o pecador, o coração, não somos nós. Devemos crer que o Senhor está convidando os perdidos. E é por isso que devemos pregar, é por isso que cremos sim, que mesmo Deus tendo os seus eleitos, precisamos evangelizar. Ou seja, irmãos, um cristão, ele não quer ir sozinho para o céu. Ele chama outros para que possam ir com ele. Ele convida outros. Então, nós vemos na nova aliança que essa salvação alcançará muitas nações, povos. E qual o motivo pelo qual esses povos virão
para o monte do Senhor. Eles dizem aí, é interessante, eles dizem, na parte B do verso 3, para que nos ensine os seus caminhos, aprendamos suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vivemos em dias, irmãos, que as igrejas estão se enchendo de novidades, de parafernálias, para atrair as pessoas. E aí depois tem que continuar inventando alguma coisa nova para manter as pessoas na igreja. Mas o que nós vemos aqui é que esses que Deus traz, eles virão para aprender a sua lei, a sua palavra, para ouvir a palavra de Deus, e nós cremos nisso. Que com a pura pregação da palavra de Deus, pregando a Cristo, isso é suficiente. Deus haverá de trazer os seus. É claro que devemos cumprir o ID. Há um sentido, irmãos, que nós devemos ir, mas há um sentido também que os pecadores precisam vir. Há dois sentidos. E é por isso que mesmo em meio à pandemia, à crise, e essa tendência do distanciamento que vai contra os meios de graça, porque estamos aqui numa comunhão, estamos aqui para estarmos juntos, cultuando a Deus, participando do sacramento. E talvez alguém pode pensar em meio a essa pandemia que isso vai fortalecer um cristianismo virtual, ou aqueles que são desigrejados. Mas não é isso que vemos aqui na palavra de Deus. Eles virão, nós devemos ir. Mas o propósito do evangelismo é que eles venham cultuar a Deus. É adoração. Então, meus irmãos, nós, sendo uma igreja saudável, fiel a Deus, que prega a palavra de Deus, nós não precisamos ter medo. Nós contamos com as promessas de Deus. Nós contamos com essa promessa. Aqueles que são ovelhas de Cristo ouvirão a voz de Cristo. Elas virão, elas ouvirão a voz do pastor. Não há necessidade de uso de outros meios, senão os que Deus nos deu já. Porque os homens virão, isso é um milagre. Então, nós cremos sim em milagres. E quando ignoramos, irmãos, essas verdades, aí sim estamos em incredulidade. Quando achamos que com as nossas obras, com a nossa força, nós vamos trazer pessoas e mantê-las aqui na igreja. Isso é incredulidade. Quando abandonamos a lei de Deus, abandonamos a palavra de Deus pelas ciências humanas, por outras técnicas. Claro que essas coisas podem ter o seu lugar de modo submisso à palavra. Mas Cristo reina na sua igreja pela palavra. E o diferencial da igreja é a palavra. É a pregação, é a doutrina de Cristo. É o que temos diferente do mundo, irmão. Se não tem palavra, se não é a lei de Deus, o evangelho, se começarmos a encher de um monte de coisa a igreja, daqui a pouco nós vamos ter tão somente o que o mundo já tem. E não vamos ser sal da terra, luz do mundo. Então nós vemos aqui esta promessa maravilhosa. E que ela continua aí no verso 4, algo interessante. Deus trará o fim, Deus é aquele que trará o fim de todas as guerras. Todo esse conflito, tudo isso que traz canseira. A vida nesse mundo é uma vida cheia de canseira, enfado, de conflitos. Meus irmãos, tudo isso terá um fim. Verso 4, Isaías diz aí. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação,
nem aprenderão mais a guerra. Uma promessa interessantíssima aí. Meus irmãos, o que causa as guerras? Orgulho, vaidade, inveja, desejo de possuir mais, ou seja, a cobiça do pecado. Isso causa as guerras. O coração humano, a cobiça humana. E nós sabemos que no Evangelho nós temos a vitória sobre o pecado. O pecado foi derrotado, foi punido em Cristo na cruz. Na cruz de Cristo, irmãos, houve a morte da morte. Na morte de Cristo, na cruz do Calvário. Cristo triunfou. O Evangelho então promove paz, nossa paz com Deus. E então o Evangelho é aquele que extingue, acaba com as inimizades. Primeiro, nossa paz com Deus. Nos reconciliamos com Deus. E então nós nos reconciliamos também com o próximo, com os nossos irmãos. Então, através do Evangelho haverá a vitória final. A única maneira de acabar com a inclinação para a guerra é por meio de Cristo, é por meio do Evangelho. Quando Jesus, especialmente quando Jesus voltar, no reino eterno não haverá mais guerra, conflito. Tudo isso que muitas vezes até nos divide. Conflitos que hoje em dia não são apenas mais conflitos armados, mas de pensamentos, e há uma tentativa de controlar a consciência humana. É uma guerra silenciosa pelas consciências. E muito dinheiro é gasto, é investido. Tecnologias são criadas e desenvolvidas numa guerra silenciosa. Mas, meus irmãos, nós não precisamos temer. O reino de Deus irá prevalecer. Haverá paz. E no verso 5, então, encerra essa sessão que começamos lendo aí, é dito: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Nós somos chamados a andar na luz. Nós não precisamos andar nas trevas, tateando, tropeçando. Temos a palavra de Deus, temos a lei de Deus, temos o seu Evangelho. Não precisamos nos desesperar. Temos luz. E, meus irmãos, nós temos a luz que é Deus, porque, na verdade, Deus criou a luz, e mesmo essa luz que temos aqui, ela é uma sombra, um tipo, porque a verdadeira luz é Deus. Tendo a Deus, nós não estamos em trevas. Lá em João, na carta de João, ele diz: Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de trevas. Estando com Deus, tendo comunhão com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja, aprendendo dele, aprendendo da revelação de Deus, nós não andaremos nas trevas. Estaremos seguros. Mas, infelizmente, irmãos, se você ler depois o contexto do capítulo 1 e a própria continuidade do capítulo 2 aqui de Isaías, você vai ver que, de modo triste, Israel abandonou o seu Deus. A igreja aqui, nesse contexto, abandonou o Senhor pelos ídolos. Mas Deus é fiel à sua aliança. Deus continuará cumprindo as suas promessas na história. Deus será exaltado finalmente. Veja aí no capítulo 2, na continuidade. O texto diz o seguinte aí, capítulo 2, verso 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Dia do Senhor, dia da volta de Jesus, mas também dias de julgamento histórico sobre a humanidade. Deus abaterá os altivos, as instituições, os homens altivos. Os ídolos serão destruídos.
Aqueles que confiam em ídolos são confundidos. Mas nós, irmãos, não há porquê andarmos assim, confusos e tateando. Deus será exaltado nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos confiar no Senhor. Confiar em Cristo. Atender a esse chamado de Deus. Buscá-lo enquanto se pode achar. E não confiar no homem, como no verso 22 aí do capítulo 2 de Isaías é dito: afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado. O que é o homem? Mortal. O seu fôlego está no seu nariz. Deus soprou o fôlego, mas esse fôlego, na morte, ele é retirado. Ele é a alma do homem, do seu corpo. Então, meus irmãos, a nossa confiança está nas promessas de Deus. A nossa confiança está em que Deus é um Deus de aliança. Deus tem nos chamado a essa aliança em Cristo Jesus, a nova aliança. E Deus e a igreja de Deus é o povo da aliança. E Deus tem cumprido as suas promessas. Durante esse ano, você sabe disso. Deus foi fiel, Deus tem cumprido todas as suas promessas. Estamos agora nessa transição de ano, mais um ano pela graça o Senhor nos dará. E eu quero lhe dizer, confie mais uma vez. Confie no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. Olhe para Cristo, pela palavra. Busque a Ele, sirva a Ele. Busque o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. Porque Ele é fiel, Ele não nos abandona, Ele haverá de cumprir a sua promessa, de suprir as nossas necessidades. Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Não precisamos temer os homens. Sabemos, irmãos, a quem devemos ser leais, acima de tudo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nossas vidas estão nas suas mãos. Então, irmãos, em meio a essa vida, as dificuldades que vemos por todo lado, ao irmos à palavra de Deus, nós encontramos sim esperança, promessas. Principalmente encontramos Cristo, que é o nosso Senhor, e que Ele está presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que não desanimemos, que aprendamos então algumas coisas, como já vimos aqui na exposição. O cristianismo será pregado e professado abertamente, como tem acontecido já. Não se preocupe com isso. Com a graça de Deus continuaremos pregando a Cristo. Vamos anunciar o seu evangelho. Ou seja, ninguém acende uma luz para colocar debaixo de um alqueire, né, mas coloca no velador. Nós somos a igreja, a luz deste mundo. Deus não vai permitir isso, irmãos. Deus sustentará a sua igreja. A pregação, viver a vivência do evangelho não será algo só na internet, oculto. Não será, mas haverá de continuar o evangelho sendo pregado. E os gentios serão aceitos na cidade de Deus, que é o que está acontecendo. As nações virão. Nós já temos sido chamados a essa comunhão, nós fazemos parte destas nações que já vieram e outros virão. E o nosso papel é continuar crendo, confiando, pois Deus é fiel e Ele haverá de sustentar a sua igreja e cumprir os seus propósitos para com as nossas vidas. Então que possamos descansar nessas promessas, confiar nelas, não fique ansioso, e que Deus possa nos abençoar grandemente nesse novo ano
e que possamos nos alegrar nessas graças, nessas bênçãos sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez, já nos preparando para o momento da mesa, do sacramento. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por esse momento de adoração, por sermos a tua igreja aqui representada neste lugar. Ó Deus, povo da tua aliança, que o Senhor resgatou pela tua graça e nos uniu a Cristo, e também a tua igreja, aos irmãos, e nos dá esse banquete espiritual. Saber, ó Deus, que o Senhor já cumpriu, consumou a obra na cruz. Não há mais sacrifícios. O que estamos fazendo aqui não é um sacrifício, mas é culto, é adoração, e a mesa já está posta. Ó Pai, por misericórdia, alimenta as nossas almas com a tua palavra. Também, ó Deus, que por esses símbolos fortalece a nossa fé. Tão certo, ó Deus, quanto comemos o pão, bebemos o vinho, que o teu Espírito, ó Pai, alimente os corações, fortalece a esperança, a fé, o compromisso com o Senhor. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.